Boa noite a todas e todas. Estamos aqui começando mais um programa Noite News de quinta no nosso canal Quem Tem Medo da História. Hoje a temática, como não poderia ser diferente, traz no seu eixo central a mulher, né? Já que estamos na semana do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o título da nosso programa é Mulheres na Ciência e na Educação, até quando a luta por igualdade será necessária. Eu vou passar depois para cada uma das minhas três convidadas se apresentar e falar um pouco sobre elas, mas minhas convidadas são a Rosane Soares, que é professora e pesquisadora da nosso bem patrimonial maior da educação, que é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Juliana Nascimento, que é economista e professora nas escolas e faculdades Alcides Maia, e a Patrícia Lazzarotti Garcia, que é economista, professora e sócia na Código Kids de Santo Ângelo. Eu vou abrir agora para elas se apresentarem, falarem um pouco delas, e depois eu falo um pouco sobre a dinâmica, como se dá a nossa live, e como a gente vai fazer essa dinâmica hoje, que são três participantes, normalmente vem só um, e não tem nenhum historiador, né? Normalmente a gente, até eu brinquei com a Rosane, ela perguntou quanto tempo dura a live, né? Aí eu falei, olha, como normalmente é feita por historiadores e os convidados são historiadores, o nosso objetivo principal de fazer um programa entre 20 a 30 minutos nunca foi alcançado. O historiador gosta de falar pelos cotovelos, então a gente nunca conseguiu, mas a gente estima que entre 1 hora, mais ou menos. Então, passo a palavra primeiro para a Rosane, então, se apresentar e falar um pouco sobre o trabalho dela. Rosane. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite, Alexandre. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa é a primeira live que eu estou participando, apesar de nós estarmos trabalhando sempre no modo remoto. Eu falei para ele que era a minha primeira live e eu não pude deixar de aceitar em função do tema, né? Eu achei super bacana. Eu sou professora na Universidade, na URGS, desde 2011, no Instituto de Química. A minha formação não é da área de exatas, eu sou farmacêutica, mas eu venho trabalhando entre o pessoal da área de exatas desde a graduação, mestrado, doutorado, e hoje trabalho no Instituto de Química, né? Então, a minha área de pesquisa atualmente é na área de biomateriais poliméricos, materiais que podem ser colocados dentro do corpo e que podem ter alguma funcionalidade para ajudar a manutenção da vida, né? E como é uma área multidisciplinar, geralmente nós trabalhamos muito entre químicos, físicos, biólogos, médicos, e vim hoje para tentar trazer um pouquinho desse panorama da ciência e da mulher em 2021, né? Tentar discutir sobre esse assunto. Obrigado, Rosane. Agora pedir para a Juliana se apresentar e falar um pouco sobre o trabalho dela. Então tá, boa noite a todos, né? Agradeço o convite, né, que está participando dessa live, um prazer, né, a gente trazer sempre discussões, né, relevantes, porque acho que é um sacode para a sociedade, né? A gente tem que fazer discussões para fazer esse sacode aí no pensamento, né? A gente sair daquela zona de conforto, uma forma só de pensar, a gente tem que ouvir opiniões, né? Mas vamos lá. Meu nome é Juliana Nascimento. A minha formação, ela vem da economia, graduação em economia, mestrado, né, em economia também. Eu fiz um mestrado no segmento de organização industrial, né. Atualmente, né, a minha atuação é como professora, né, na escola e faculdades Alcides Maia. Também, né, trabalho em projetos de desenvolvimento local, que é algo bem da área da economia. E acho que basicamente é isso, assim, eu falo basicamente, né, mas são atividades bem relevantes, né, é o ensino,
né, levar o conhecimento, né, e essa parte de projetos de desenvolvimento local é desenvolver o pequeno e o médio, né, empresário, né, então é focado nessa linha. Eu acho que era isso. Senão eu vou me alongar muito, tem a parte ainda para se apresentar, né? Obrigado, Juliana. Patrícia, por Imagina. favor. Boa noite a todos. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite. Estou bem feliz em participar dessa discussão com mulheres maravilhosas. Já ouvi assim, nossa, que legal estar entre elas, e claro, com o Alexandre também. Bom, eu também, como a Juliana, eu sou economista de formação, o meu mestrado também na área de economia, mais de desenvolvimento econômico. E a minha trajetória toda foi voltada para inovação, tecnologia, então sempre trabalhei perto, próximo de pessoas que atuavam dentro da área de tecnologia e inovação, desde a Fiergs e algumas outras instituições que fomentam esse tipo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. E ano retrasado, tomei uma decisão na minha vida, assim, de virar empreendedora. Eu fui por muitos anos professora de graduação, de cursos técnicos, e me aventurei em empreender. Então, me mudei, eu morava em Canoas, sou natural de Porto Alegre, vim para Santo Ângelo, aqui na região noroeste do estado, empreender juntamente com outra empreendedora e com outro empreendedor, são 3 sócios, numa escola chamada Código Kid, é uma escola de tecnologia, mas a gente tem um viés assim também de desenvolver a parte também de inovação, de criatividade, entre outros pontos, e desde então tenho atuado fortemente como gestora dentro dessa escola, professora também, porque quando você é um pequeno empreendedor, você, né, faz um pouco de tudo, e também atua aqui na nossa região como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS. Então, eu faço toda a parte de articulação entre as instituições para que a gente possa fomentar esse viés aí da inovação aqui na região. Obrigado, Paty. Eu fico petrificado pela formação de vocês, pelos trabalhos realizados por vocês, né? O Noite News, normalmente, o Noite News está inserido dentro de um grupo formado por historiadores, professores de história, e por pessoas com viés progressista, né? Que ele tem por um dos seus eixos básicos promover uma discussão democrática e democratizar a informação e democratizar a educação, né? A acessibilidade a informações e a educação. O Noite News de quinta, esse é o terceiro que eu estou apresentando, né? Eu vinha participando só como convidado em algumas outras lives. E os Noite News das outras semanas são apresentados pelo professor Ricardo Teixeira, pelo professor Jefferson Tanger, que é o culpado por eu estar aqui, porque foi ele que me convidou, então qualquer culpa deve recair sobre ele. E o professor Antônio Vieira, que é o idealizador de todo o canal, né? A dinâmica da nossa live normalmente é assim, a gente traz 2 notícias que são relevantes, que são atuais, e a gente discute sobre elas na primeira parte do nosso programa, da nossa live. E normalmente na segunda parte, quando o programa era feito por historiadores e com historiadores, a gente trazia alguns fatos históricos que tivessem pertinência àquelas 2 notícias que nós trouxemos, né? Então, por exemplo, o primeiro que foi com o professor, ele vai me matar, mas eu esqueci o nome dele, é meu amigo. Nós falamos sobre a negação da ciência e das questões científicas por esse governo atual, né? E nós trouxemos depois, na segunda parte, falamos sobre a revolta da vacina e sobre a gripe de 1918, que acabou ganhando o nome de gripe espanhola, né? Desculpa, esse não foi o primeiro, foi o segundo com o professor Glênio.
Tá? Então, a gente sempre traz na segunda parte questões históricas que estão ligadas diretamente às duas notícias iniciais. Só que dessa vez eu escolhi fazer algo diferente, né? Eu pedi para cada uma de vocês escolherem uma figura que de alguma forma tenha influenciado, tocado vocês na área de vocês, ou enfim, né? Então, a primeira parte nós vamos comentar sobre essas notícias, e a segunda parte, então, vocês trarão as suas escolhidas, tá? Então, a primeira notícia é uma notícia da Globo, do G1, né, da jornalista Patrícia Basílio. Ela fala que mulheres ganham espaço em ciência e tecnologia, mas os salários ainda são um abismo entre gêneros. A gente tem uma sociedade que tem o machismo estrutural, né, muito forte, né, e a gente tem que sempre lembrar que o feminismo não é uma contraposição ao machismo, né? O machismo é aquela ideia do homem ser superior à mulher, enquanto o feminismo, ela pede uma igualdade de gêneros, né? Então, as pessoas tendem a fazer uma contraposição entre machismo e feminismo quando são questões completamente diferentes, né? E esse machismo, essa ideia de superioridade e de possessão, né, de posse, a gente vê já no final da era mesolítica, no início do neolítico, quando as primeiras civilizações começam a ter um acúmulo de bens, acúmulo de capital, e começa essa ideia de possessão e do homem ser o ser, o ente da família, daquela aldeia que domina tudo, né? Queria que vocês trouxessem, então, um pouco de que vocês veem nas áreas de vocês, na área de educação, relacionado a isso, a esse machismo estrutural dentro de onde vocês atuam. Podemos começar com a Juliana, por favor? Então, vamos lá. Eu acho que antes de ir direto ao ponto, né, de já falar dessa questão da desigualdade na educação, uma coisa que eu costumo conversar com os alunos, tem uma disciplina que eu trabalho, né, que se chama Mercado de Trabalho, e em mercado de trabalho a gente fala, né, gênero, idade, enfim, e uma das coisas que eu sempre coloco, né, para os alunos e que eu acho importante é que antes da gente falar nos dados, né, que a gente sempre começa falando da desigualdade, falando dos percentuais, das pesquisas, né, sempre já indo direto a esse ponto. Mas eu sempre convido eles para a gente fazer uma reflexão, né, se isto ainda acontece, né, o problema persiste, mas o que foi que aconteceu há décadas atrás, né, o que foi que aconteceu para que isso ainda seja um problema na sociedade. E aí eu quero aproveitar esse espaço aqui, né, para trazer algumas informações para a gente debater ainda nesse sentido, e até a gente chegar na atuação na área da educação. Tá? E aí tem uma frase que eu sempre uso e vou usar aqui, que eu acho bem bacana, né, que para compreender, né, a posição das mulheres no mercado de trabalho hoje, né, não adianta olhar apenas para os dados atuais. É preciso voltar algumas décadas e pensar sobre o lugar ocupado por elas. E aí eu começo essa reflexão no sentido, o acesso ao ensino pelas mulheres, né, o acesso já foi um acesso tardio. Quando a gente fala direito ao voto, também foi algo batalhado, as mulheres não tinham direito a votar. Acho que elas começam a ter o direito a votar ali na década de 30, né, mais ou menos. Tu, como historiador, talvez aí vá me corrigindo, né, que eu vou trazendo essas informações. Uma coisa que eu acho muito, assim, outro ponto, as mulheres casadas não podiam viajar sem autorização do marido. Elas não podiam abrir conta bancária. E aí, eu falo tudo isso para os alunos para trazer uma reflexão. Gente, isso foi coisa assim, não é uma coisa que aconteceu durante alguns meses, um ano.
Isso são coisas de décadas. Em cada década, as mulheres estavam ali batalhando para conseguir, né, alcançar, né, algum espaço dentro da sociedade, poder fazer as mesmas coisas que os homens faziam. E aí a gente fala, né, dessa questão do direito ao voto, do acesso tardio, né, à educação. A gente fala dessas questões, né, de viajar, permissão do marido. E aí, quando começa a industrialização no Brasil, ali na década de 40, né, onde é que estão as mulheres, né? Então, assim, as mulheres, elas são consideradas que as administradoras do lar, né, as mulheres casadas. Mas também a gente pensa assim, tem as mulheres que também não eram casadas, existiam as viúvas e as solteiras. Estas, né, começam a ingressar, né, e o primeiro momento delas, e eu acho importante falar isso, né, o que elas começaram a fazer? Elas trabalhavam muito com artesanato e culinária, mesmo ainda o Brasil começando um processo de industrialização, né? E aí esse processo de industrialização na década de 40, daí quando chega a década de 50, começam a abrir um espaço para a mulher na indústria. E esse espaço que é aberto já com uma diferenciação, os homens ganhando mais e as mulheres ganhando menos. E aí eles começaram a absorver a mão de obra feminina, porque era uma mão de obra, né, ali na indústria, na produção, uma mão de obra mais barata, e, né, e se considerava um trabalho qualificado, por ser detalhista, enfim, todas, né, qualidades, e aí que vem. E aí, seguindo ainda, que tudo isso que eu estou falando aqui, eu costumo falar para os alunos, para eles terem essa reflexão, né, então tem esse período da industrialização, daí quando chega a década ali, depois de 70, as mulheres começam a ganhar mais um espaço no mercado de trabalho, né, daí já vem as mulheres professoras, né, as mulheres trabalhando no comércio, né, então aí elas já vão ganhando, né, outros espaços, né, e essa evolução vem vindo até hoje. Hoje as mulheres, né, estão aí, né, ganhando o mundo no mercado de trabalho. Mas qual é o problema ainda existente? E aí se fala, a desigualdade dos salários. E aí eu digo, né, e é uma coisa que eu trago, existem já leis que proíbem, né, que homens ganhem mais do que mulheres, então, assim, nos mesmos cargos, mas ainda se repercute. Ainda há uma desigualdade, mas daí o que é essa desigualdade? Essa desigualdade, ela está na hierarquia dentro das empresas. Por quê? Os cargos de lideranças, ainda a maioria são homens. Então, acho que é um ponto importante da gente, né, refletir que essa desigualdade salarial não está naquela questão dos mesmos cargos, mas sim na questão da hierarquia existente. As mulheres já têm cargos de liderança, mas ainda os homens continuam no topo dentro das empresas, tendo, né, um número maior, né, de cargos de liderança. Então, esse ainda é um dos problemas, né, que nós mulheres ainda enfrentamos no mercado de trabalho. E quando se fala na educação, né, já tem pesquisas, principalmente nas escolas, né, universidades particulares, a maioria dos professores são homens. E aí eu estou falando em dados que a gente lê em artigos, porém, né, eu estou dentro de uma instituição e isso é uma realidade, né? Nós somos minorias lá, a maioria são homens. A Paty também já trabalhou nessa mesma instituição e não estou querendo dizer assim que se eles estão certos ou errados, não é um juízo de valor, mas é algo que vem vindo e ainda é algo que precisa ser trabalhado, porque às vezes não se aperta aquele botão e dá um start, tipo, né, isso ainda está acontecendo. Por que nós contratamos mais homens? E por que geralmente também os homens têm os salários maiores dentro né, dessas instituições do que as mulheres? Quando a gente fala em educação. Então, eu quis começar contextualizando com esses pontos, porque eu acho eles importantíssimos para uma reflexão, né, e a gente sair daquela coisa, já chegar direto falando em percentuais e tal, porque já está todo mundo, assim, cansado de ouvir. Mas por que existem esses percentuais, né? Olha que em poucos minutos eu trouxe vários pontos do que foi a evolução, né, da mulher na sociedade até agora, e o que a gente ainda precisa conquistar, né, para não ter essas diferenças, não existirem esses problemas. E outras coisas também, um ponto ainda que eu quero ainda trazer, é que, agora eu não consigo me lembrar se foi na última reunião do G20, mas em uma das reuniões do G20, eu não sei se foi na última, na penúltima, enfim, que foram estabelecidas metas, né, para os países que fazem parte do G20,
para reduzir essa desigualdade. Né? Então, e o Brasil está dentre esses países que o Brasil precisa até 2025 reduzir em 25% essas desigualdades, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Né? E eles veem isso como uma questão também de relevância, porque é também injeção de dinheiro, é renda e injeção de dinheiro na economia, né? Seja a gente falando a nível Brasil, né? Ou na economia mundial, como se fala nos demais países. Então, inicialmente, né, nesse ponto que tu traz dessa reportagem, né, a minha contribuição nesse primeiro momento aí era fazer essa contextualização, trazer esses pontos de reflexão. Paty, obrigado, Juliana. tu tem aí para complementar. Ótimas colocações. Patrícia, pode... Bom, então, depois da fala da Ju, acho que a Ju falou muito bem, a gente super pensa parecido em vários pontos, né? E aí eu reforço essa questão novamente, né, do que a Ju fala, que é uma grande discussão, né? A questão da desigualdade não está, né? Vou reforçar o que a Ju falou, não está no fato de, na mesma linha, na mesma base salarial, e sim em cargos diferentes, né? Então, novamente, né, a gente tem muitos homens ocupando os cargos de lideranças e poucas mulheres ainda. É uma construção, mas o que eu tenho observado, mas isso é um trabalho assim de um processo, né? Como tudo, é um processo. Mas eu tenho observado que em algumas áreas específicas está havendo um esforço coletivo de trazer mais as mulheres para ocupar esses cargos de liderança. Eu falo em função da área da tecnologia. Eu, como tenho uma escola de tecnologia, cada vez mais estou né, dentro deste movimento, eu tenho visto muitos movimentos, inclusive projetos que estão buscando, né, ensinar programação para mulheres, para as meninas, para trazer elas para essa área, né, para buscar a participação. Né? Então, eu tenho visto esses movimentos, eles são ainda, né, um começo. A gente precisa continuar esse processo, não parar de lutar por isso, né, porque eu acredito que a sociedade ela só vai se tornar, né, justa no momento que todo mundo fizer a sua parte e estiver ativamente buscando isso. E aí, dentro da educação em específico, né, por exemplo, a Ju falou, eu mesmo, dentro de uma das instituições que eu trabalhei, eu, por um tempo, por pelo menos uns 2 anos, que era uma escola voltada para tecnologia, eu era a única professora mulher. Eu era a única professora mulher. Então, até era uma questão bem interessante, porque quando eu chegava na sala de aula, eu dei alguns semestres, e eu dava aula de gerenciamento de projetos. Então, eu aplicava desde métodos ágeis, os métodos tradicionais de gestão de projeto, e eu lembro que eu chegava em sala de aula e eu também não tinha meninas alunas, eu tinha meninos. E me assustava isso, e quando tinha era uma ou outra menina, e elas às vezes se sentiam um pouco acuadas, então elas se isolavam. E aí, nesse processo de ver elas ali, eu disse, nossa, né, eu pegava, vamos lá, meninas, vamos que vocês conseguem, né, porque tem um estigma, desde o processo de educação, e isso é uma coisa que a gente, aqui, né, na nossa atualidade, a gente precisa mudar, por exemplo, né, quando a gente educa as meninas, né, educava pelo menos, né, trazer de que isso é de menino, isso é de menina, né, e não instigar, por exemplo, o raciocínio lógico, a parte quantitativa das meninas, como se elas não tivessem capacidade intelectual para dar conta de coisas complexas. Isso, duvido que alguém aqui, né, meninas, não tenham passado por algum momento algum questionamento do aspecto masculino nesse sentido para nós, como se a gente não tivesse capaz, porque eu passei por isso em sala de aula. Inclusive, os meus alunos, em determinados momentos, eu via muito claro que, para mim, havia uma série de questionamentos o tempo todo, no sentido de que eu tivesse que provar que eu tinha o conhecimento. Coisa que, quando entrava um homem, mais velho principalmente, todo mundo ficava quieto. Ah, não, esse sabe. Tá, mas sabe por quê? Porque ele é homem mais velho e eu, que sou uma guria, não tenho conhecimento. Então, acontecia muito isso. Então, às vezes, cansava, sabe? Tinha momentos em sala de aula que eu precisava, assim, ficar toda hora, sabe, reforçando aquilo para que me respeitassem,
sabe? Isso enchia o saco às vezes. Eu digo, meu Deus do céu, poxa, o que vocês querem mais, né? Então, isso é um processo complicado. A gente sente isso em sala de aula, sente isso com os professores, principalmente nas áreas exatas. A economia mesmo, né? Que a Rosane depois vai falar, mas a Ju, que a gente é economista, a área de economia, ela é basicamente, né? Desde a época que a gente se formou, já tinha inserção das mulheres, mas ela ainda é uma área muito masculina. Se vocês forem ver, os economistas-chefes que existem, a maior parte são homens ainda, não são mulheres. E aí, com esse viés de tudo isso que eu fui vivendo e vendo, hoje em dia na nossa escola, a gente trabalha muito essa questão das meninas na tecnologia. A gente busca, sabe, de forma assim, como trabalho de formiga que a gente fala, né? Mas tá sempre assim, empoderando as meninas. Nossa, como você é boa, olha só o que você consegue, você pode, você vai lá e faz, sabe? Para que elas realmente se sintam seguras e elas escolham o que elas queiram ser, independente de qualquer outra barreira, né? Eu lembro, assim, que na minha infância, por exemplo, uma das coisas que me ajudou bastante a gostar, por exemplo, de cálculo, matemática, foi até, né, o Xande vai lembrar disso, foi o meu pai, porque o meu pai, ele me instigava muito nesse processo, assim, me dava coisas lógicas, me fazia mexer com a matemática, me trazia a planta do trabalho dele para eu olhar, sabe? E eu ficava, meu Deus, né? Mas ele lá na sua humildade, ele sabia que aquilo era uma forma sutil de botar uma menina em contato com coisas complexas, porque ela teria capacidade um dia. Então, acho que também um papel da gente, né, como professores, como pais, né, agora que sou mãe, é justamente fomentar isso, né, mostrar para as meninas que elas são capazes, que isso é um processo, que elas precisam ser instigadas nessas questões, senão elas vão sempre acreditar que elas não podem, que elas não são capazes, quando na verdade é uma bobagem isso, né. Então, seria essa a minha contribuição. E só uma coisa para completar, porque a Ju falou ali da ONU, também trago a questão das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que essa discussão aqui nossa está alinhada ao objetivo 5, né, que é justamente empoderar as mulheres e as meninas também, né, nesse processo. Maravilha, ótima fala, Paty. Eu lembro, a minha formação antes das humanas sempre foi na área de TI, eu sempre trabalhei na área de TI, né? E eu lembro há 20 anos atrás, quando eu entrei nessa área, quando entravam as meninas para trabalhar em TI, em suporte, ou desenvolvimento, né, de aplicativos, eram vistos como alienígenas mesmo nesse mercado. É incrível, chegava assim uma coisa impactante de se ver como elas eram tratadas, tanto nas suas formações, quanto quando chegavam na empresa, né, como é que vamos botar uma menina a atender o suporte ao desenvolvedor, sabe, uma questão ridícula, mas eu vi isso acontecer várias vezes. Diminuiu um pouco, mas a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecer. Rosane, por favor. Opa, vamos lá. Maravilhosa essa contextualização da Juliana e da Patrícia. E bacana tu trazer essa informação no início da live, Alexandre, sobre quando tudo isso começou, né? E durante muitos anos eu também me questionei, né? Onde é que começou tudo isso, né? Porque é muito importante a gente tomar conhecimento sobre por que isso acontece hoje, em 2021, e onde tudo começou. E aí eu queria deixar a dica de um livro que foi sensacional, mudou bastante o meu olhar sobre a história das mulheres, que é um livro de uma historiadora, da Gerda Lerner, que se chama A História do Patriarcado. Esse livro é sensacional, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras historiadoras a inserir a disciplina de História das Mulheres numa universidade americana. Ele é um livro fantástico e que traz diversos pontos de vista sobre a construção do patriarcado e como a mulher foi se inserindo numa posição de submissão, e ela vai trazendo diversas teorias a respeito disso. Então, eu acho bacana poder trazer isso e falar isso numa live sobre esse livro. Bom, mas indo então para a área da ciência, né? A Juliana comentou, então, que isso vem aumentando, né? Esse número, essa inserção de mulheres, não, a Patrícia comentou que vem aumentando esse incentivo
as mulheres na área da ciência é verdade, né? Eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês também de mulheres na ciência no Brasil, né? Nos últimos anos aumentou bastante em função de alguns programas, porém, assim como a Juliana falou, apesar de serem a maioria das pessoas hoje com doutorado em diversas áreas são mulheres, quando se chega nos níveis mais altos da carreira, também na ciência, esse número começa a cair, né? Não é diferente na área da ciência, embora cada vez mais se tenha muitas mulheres na graduação, no mestrado e no doutorado, na área de exatas, esse número começa a cair. E aí, existem alguns estudos que tentam trazer discussões do porquê que isso acontece, né? Elas estão sendo subrepresentadas em várias posições de liderança, e só para vocês terem uma ideia, as mulheres cientistas, elas são apenas 14% na Academia Brasileira de Ciências, né? No entanto, tem um artigo que foi publicado na Nature, né, que é uma revista super conceituada, e que mostra que há alguns anos as mulheres eram responsáveis por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre 2008 e 2012. É um número bastante expressivo, né? Porém, quando se vai para essas posições mais altas, o que acontece, né? E então se fala que a questão é muito mais profunda no país e que é causada pelos mesmos fatores que explicam por que os salários das mulheres são mais baixos ou por que há poucas mulheres em conselhos de empresa ou mesmo em posições governamentais de altos níveis, né? Talvez elas ainda não sejam reconhecidas como capazes e competentes pelos responsáveis pelas seleções de candidatos que têm acesso a esses cargos, e na maioria das vezes são homens, né? Talvez a gente ainda continue invisível em algumas conferências, e aí eu queria compartilhar com vocês uma história bem interessante que eu falei com uma colega minha ontem. Eu falei sobre essa live e ela me contou uma situação que ela passou enquanto ela trabalhava no exterior, num laboratório, que tinham apenas homens, né? E aí ela comentou que teve uma confraternização do grupo e sutilmente os pesquisadores homens escantearam ela para que ela ficasse com as esposas dos pesquisadores. Ela estava ali conversando, batendo um papo com eles sobre ciência e foi, né, escanteada sutilmente. Então, isso é algo que acontece, né, com muitas de nós, e ou dentro do Brasil ou fora do Brasil, são situações onde a gente vê essa desigualdade, né? Assim como acontece em outras áreas. E tem também uma jornalista que faz um trabalho belíssimo na Gênero e Número, e ela vem trazendo cada vez mais dados sobre mulheres na ciência. Então, apesar de ter cada vez mais mulheres no meio acadêmico, o que acontece? Chega num determinado momento, nós não temos essa questão da desigualdade salarial quando a gente entra numa universidade pública. Porém, nós temos uma outra questão, né? Há uma igualdade salarial, mas nós temos uma outra questão. Quando a gente vai para as bolsas de produtividade, que são suportes financeiros, né, gratificações dadas em função da produtividade de carreira, mais homens têm essas bolsas de produtividade em pesquisa, né? Por outro lado, tem também a questão da maternidade. Quando a mulher, nós sabemos que no meio acadêmico a gente precisa ter uma manutenção da produtividade, senão a gente vai sendo deixado para trás. E essa produtividade, ela é comprometida no período da maternidade, por diversas questões que a gente já sabe, né? Então, dentro da universidade, no Brasil, hoje tem um movimento que foi criado pela professora Fernanda, do Instituto de Biociências da URGS, que envolve pais e mães cientistas, que é o Parent in Science, né? Que busca trazer esse assunto para a comunidade acadêmica justamente para mostrar
que essa disparidade não é em nenhum momento por incompetência, mas sim por uma desigualdade que acontece em determinado momento da carreira, né? Então, e com relação ao meio acadêmico, eu vejo sim cada vez mais meninas na engenharia, na química, nos cursos de exatas, né? Hoje, no Instituto de Química, nós somos 98 professores, é professor pra caramba, né? Então, eu vou falar só pelo meu departamento, que é o de Química Orgânica, nós somos 28 professores e 8 mulheres, né? Dos 3 departamentos, é o departamento que tem um número menor de mulheres, né? A Físico-Química e a Inorgânica já está equivalente, né? Então, ainda é um número bastante significativo, né? E a minha contribuição nesse sentido é que quando eu entro na sala de aula, mesmo que muitas vezes em silêncio, ou eu não fale nisso, eu não tenho essa interação tão forte com os alunos, por exemplo, essa belíssima oportunidade que a Juliana tem de trazer essa contextualização aos alunos, né? A gente entra para dar um conteúdo técnico, mas eu nunca deixo de pisar na sala de aula e olhar para as meninas que estão lá, para os meninos que estão lá, né? Eu nunca na minha carreira, eu nunca deixei de entrar na sala de aula e olhar para isso. E tentar sutilmente mostrar para aquelas meninas que se eu tô lá, elas também podem estar lá, né? Então, é algo... E eu falo isso para as minhas alunas de pós, eu faço esse incentivo que a Patrícia falou, né, que é muitíssimo importante a gente dar essa força para outras mulheres também, né? A gente precisa fortalecer isso para que a base comece a se fortalecer dentro da ciência. Muito boa a tua fala. A gente vive em uma sociedade que é estruturalmente machista, racista, homofóbica, cheia de preconceitos, né? E essas mudanças são lentas, né? A gente vê ao longo da história a lentidão que são essas mudanças, né? Por exemplo, eu me considero um machista, homofóbico, racista, em desconstrução, porque a gente tem que ir desconstruindo aos poucos essas questões dentro da gente, né? Eu costumo dizer que eu crio o meu filho para que ele seja muito menos preconceituoso do que eu fui, porque nós fomos criados numa sociedade assim, né? Dessa forma, machista, racista, homofóbica, enfim, todos preconceito social, né? De questão de mais pobres, mas a gente tem que sempre tentar trazer à luz que todo mundo consegue, indiferente do seu gênero, alçar, apesar dessas portas se fecharem, muitas vezes, quando vai chegando mais ao topo, né? Mas tem que haver uma resistência, e essa resistência vai, numa hora, conseguir quebrar essas portas que estão trancadas, né? Eu recordo que eu fui do Exército entre 1995 e 1996, e estamos falando de 25 anos atrás, um quarto de século, eu estou velho. E eu lembro quando chegou a primeira mulher, a primeira tenente no batalhão. É incrível, ninguém sabia como tratar, se deveria se referir a ela como se refere a um homem oficial, ela era tenente, né? A um homem oficial também. O próprio quartel não tinha uma infraestrutura para receber ela, não existia um banheiro que ela pudesse usar, por exemplo. E muito recentemente, há 2 anos atrás, que o Exército autorizou que mulheres poderiam servir em quartéis que fossem chamados linha de frente, né, que preparassem infantaria, por exemplo. Há 2 anos só que as mulheres tiveram abertas essa porta, né, de poderem chegar aos mesmos posições que os homens, né? Então essa é uma construção lenta realmente, mas que não pode ser em nenhum momento parada, né? Vamos agora então para a segunda notícia. Eu não sei se alguma de vocês quer fazer mais alguma colocação. Eu gostaria. Juliana, eu gostaria de pegar alguns pontos ali em que a Rosane estava falando,
quando ela comenta da questão foi uma amiga tua que comentou do almoço, de um churrasco, enfim, né? Eu vejo esse ponto muito como uma questão cultural, né? E aí eu trago para aquela minha contextualização, onde se falava ali, a mulher teve por décadas muito a questão de ser a administradora do lar, e isto ainda é um estigma que tá, a mulher é administradora do lar. A mulher, muitas vezes, né, em grupos, assim, ela não é vista. Um exemplo muito básico, em churrascos, né, se tu tá em churrascos, né, onde estão maridos ou namorados, o que que falam, né, o homem faz, né, prepara a carne e as mulheres fazem a salada. Umas coisas em que não se quebra, por quê? Porque vem por décadas, né. Outro ponto em que a Rosane estava falando da questão do número de mulheres, né, professoras na universidade, pesquisadoras, que já existe um número grande, mas tem a questão da maternidade. E aí eu fiquei nesse momento aí refletindo do meu período de mestrado, né, em que eu vi, assim, as meninas, né, nós mulheres lá no mestrado, com jornada praticamente dupla, né, porque a gente chega em casa, tem as atividades domésticas, né, tem que estudar, tem que fazer várias coisas. E por que isso me remete muito? Porque os colegas homens, quando a gente tinha trabalhos em grupos, né, se chegava em casa, os homens já tinham a janta pronta, né, pela esposa ou pela mãe, né, eles tinham tudo pronto, e aí eles já estavam prontos para sentar e ficar lendo os artigos e fazendo as discussões. E eu e uma outra colega, a gente sempre estava correndo contra o tempo e ia atrás, que a gente dizia para ele, espera um pouquinho, porque eu ainda tenho que, né, colocar roupa na máquina, de cozinhar, tenho que fazer um monte de coisa, espera para chegar. Então, a gente tem um ponto ainda, pelo menos eu vejo em muitas situações, e situações que eu passei, né, em que a gente ainda está trabalhando muito, 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 né, em casa, e ainda tendo que correr atrás e acompanhar os homens que estão tendo mais tempo, porque eles acabam tendo a mãe, a esposa, a irmã, enfim, alguém que está sempre fazendo, né? Não vou dizer assim todos, né? Mas tem uma grande maioria ainda que tem. E quando eu falo isso em sala de aula, daí vem alguns alunos, não, mas hoje eu ajudo a minha esposa, as tarefas são divididas, eu parabéns, né? E que isso seja um exemplo para os filhos de vocês, né? Mas isso um ou dois falam, outros ficam quietos, e eu pergunto, mas quem mais está dividindo ou fica mais sentado esperando que a esposa ou a namorada faça, ou a mãe faça, né? Então, eu quis pegar esses dois pontos que a Rosane estava falando lá dentro, né, da ciência, enfim, dentro né, da URGS, né, do número de mulheres e tal, e aí eu fui refletindo as coisas que, na prática, a gente fica vivendo, e eu acho que é interessante trazer essas coisas, assim, que, né, o que é a realidade, né, quando a gente está fazendo mestrado, pelo menos, eu e outros colegas no mestrado, nós mulheres estávamos ali com jornada dupla, e que quando se fala em jornada dupla, parece que se torna um mimimi, que diz, já vem de novo elas falando em jornada dupla. Gente, mas isso é real, né, e eu coloco esse dedo aí sempre na cabeça dos meninos em sala de aula para ver, né, o que acontece. Mas era essas considerações que eu queria falar ainda em relação à fala da Rosane, que ela trouxe, e trazer esses pontos práticos aí, né, que a gente vai passando. É isso. Legal, obrigado, Juliana. Rosane, Patrícia, querem acrescentar algo mais? Eu só estava pesquisando alguns dados em relação, só para complementar, né, a questão dos prêmios Nobel, né, da economia, sim, claro, a gente sabe que o processo de um prêmio Nobel tem toda uma metodologia para definição, isso tem a ver com a relevância da pesquisa, mas de qualquer forma, ele também é um reflexo da sociedade, né, então, por exemplo, da economia, de 86 prêmios, somente 2 mulheres em todos os anos da existência do prêmio ganharam um prêmio Nobel, somente 2 mulheres. E aí tu vai, por exemplo, para a química e para a física, até peguei os dados aqui, por exemplo, a química, a área da Rosane, 7 ganhadores de 186 laureados, né, de todos os tempos. E da física, 4 de 216. Então, vocês imaginam, eu me questiono muito, né, será que não há pesquisas relevantes a ponto de serem, né, de mulheres a serem laureadas, né, com este prêmio? Rosane? E uma das poucas mulheres que ganhou o prêmio Nobel ganhou na física e na química, né? A Marie Curie, né?
Só fazer um comentário a respeito disso. Esses dias eu assisti uma live das professoras Carolina Brito e Márcia Barbosa, que são professoras do Instituto de Física da URGS, e que fazem um movimento muito importante, trazendo as meninas para a ciência, né? Se chama Meninas na Ciência. E a Carolina trouxe um dado do pessoal da Microsoft, que eles estão fazendo também essa movimentação para trazer mulheres para a área de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, física. E o que eles observaram? Que até os 11 anos de idade, meninas e meninos têm interesses semelhantes, né? Elas têm um interesse, talvez tu tenha visto isso, Patrícia, mas elas têm um interesse também pela matemática, pela física. E o que acontece? A partir daquele período pré-adolescência, adolescência, nessa pesquisa feita pelo pessoal da Microsoft, isso começa a bifurcar, começa a acontecer um distanciamento, né? E depois, essas meninas que estão lá entrando, então, na faculdade, elas vão novamente se inserir nesse meio. Então, acontece algo ali entre 10, 11 anos e 18 que desestimula. E é aí que entram esses programas importantíssimos que tu está fazendo, Patrícia, porque uma das razões para isso acontecer é não ter esse estímulo e essa visibilidade da ciência para meninos e meninas, né? Então, eu queria comentar isso, porque é muito importante. E também falar que a Márcia e a Carolina, elas estão fazendo agora, promovendo um podcast com a atriz Mel Lisboa, sobre a vida de uma cientista, né? E estrelou, acho que começou no dia 8 de março, né? E ele conta a saga da Carlota, né? Que é uma menina cientista, e sobre os desafios que ela tem que enfrentar no dia a dia para se tornar uma cientista, né? Então, é um dos movimentos que estão surgindo aí. Nossa, Rosane, eu vou usar sua tua dica lá na escola, amei. Amei. Então, e isso que tu falaste, assim, de fato, o que eu vejo, né, como, assim, né, na questão da educação, eu ainda acredito que seja também as metodologias como a gente trabalha em sala de aula com esse pessoal mais velhinho ali, né, dos 11 aos 18 anos. O que eu vejo ainda é que essas metodologias tradicionais de sala de aula, só conteúdo, elas não instigam mais esse aluno. Então, isso é uma coisa também que a gente trabalha muito lá na nossa escola, as metodologias ativas. É claro que a gente tem que adequar, conhecer bem o aluno, a realidade dele, mas tornar as coisas interessantes sempre para eles. E é desafiador e dá muito mais trabalho. Porque, por exemplo, acontece, por exemplo, em determinadas situações, por exemplo, a gente tem aula de robótica. A aula de robótica ela é extremamente lúdica, né? Então, eles vão lá, eles têm um projeto por aula, eles constroem o robô, eles fazem a programação em blocos, são coisas, não é uma programação pesada, não é uma linguagem específica, mas são coisas que instigam a tu ter essa aproximação. Então, eles trazem conteúdos de ciências, de física, de forma sutil. Então, eles vão lá montar, por exemplo, tem um projeto nosso lá que é montar uma estrutura de energia eólica. E se fala dos conceitos, é óbvio, tu não vai ser um cientista de energia eólica, mas tu já começa a te encantar com aquilo. Tu começa a ver a aplicação das coisas. Começa a te aproximar do teu dia a dia. E eu acho que é nesse gap que talvez a educação ela tenha que, né, no colégio formal, né, ensino médio, ensino fundamental, tenha que trabalhar com o pessoal, né? E a gente está buscando até na nossa cidade propor ações até com as prefeituras, para que eles levem esse conhecimento para uma maior quantidade de pessoas, mas são muitas barreiras, né? Você começa, né, a acordar com diversas instituições, e aí começam os trâmites burocráticos, financeiros, e as coisas não avançam. Mas seria necessário ter esse contato com outras tecnologias, como, por exemplo, a programação. A gente trabalha a programação com a criançada também, e a programação também é voltada para o interesse dele. Então, a gente vai desenvolver um jogo
que ele goste. Daí, mas tu vai ensinar o cara a jogar? Não, tu vai ensinar o cara a desenvolver o jogo, ele vai passar pelo processo criativo, ele vai passar pelo processo de desenvolvimento da lógica da programação, até ele construir algo. Isso se torna interessante, ele se engaja, isso vai sendo as sementinhas que tu vai, né, colocando para que no futuro ele se enxergue, né, em outras áreas mais, né, voltadas para, como tu falou, para STEM, né, ciências, matemática, entre outras. Legal, ótimas colocações. Podemos, então, passar para a segunda notícia. Podemos, meninas? Então, vamos Sim. lá. A segunda notícia, então, é mulheres que comandam escolas são exemplo de superação nesse dia 8 de março. Bom, acho que poucas áreas foram tão afetadas pela pandemia quanto a educação, né? A gente teve que rever desde os nossos métodos de ensinar, quanto os alunos tiveram que aprender uma nova forma. Quer dizer, já existia alguns inícios de tutoria online, né? Mas para a maioria deles isso era algo fora da realidade, né? Que eles também tiveram que aprender. E essa pandemia é algo que ninguém da nossa geração passou, né? A última foi lá de 1918 a 1921, né? Então era algo que nós também, acho que a Rosane, que é da ciência, deve saber um pouco melhor do que eu, que sou da história, mas acho que ninguém tinha ideia de que uma doença pudesse paralisar o mundo, né? Se sabia que podia acontecer, mas ninguém levava isso muito a sério, né? Até eu estava lendo que com a questão do degelo nos polos, estão se encontrando vários vírus que estavam lá presos e que, quer dizer, a gente não sabe que essas interações do homem degradando a natureza podem vir a trazer no futuro, né? E nessa notícia eu trago uma provocação para vocês, uma pergunta. Queria saber o que alterou na rotina de vocês e quais os desafios enquanto educadoras vocês veem nesse novo cenário. Podemos começar com a Patrícia? Bom, pessoal, bom, para nós foi assim, vou contextualizar para vocês o aspecto como como proprietária de uma escola e como professora também. Então, como proprietária, para nós, assim, a pandemia, ela representou, assim, digamos assim, uma aceleração de um movimento que a gente já estava começando a construir na escola. Então, a gente já via essa questão de desenvolver cursos de forma remota, e nós também tínhamos a possibilidade de trabalhar EAD. Então, a gente estava em 2019, pensando nessas novas possibilidades, mas ainda, digamos assim, construindo, estudando, analisando o mercado, não ainda como uma coisa, nós vamos lá. E aí vem a pandemia, simplesmente, ou vocês fazem isso, ou vocês vão falir o negócio. E foi muito desafiador para nós, assim, no aspecto de administração, né, no aspecto financeiro, porque nossa escola, ela é uma escola voltada para desenvolvimento de robótica, programação, e o que acontece? A gente, aqui no interior, a gente tem ainda uma quebra de cultura muito grande com os pais, porque alguns pais estão se dando por conta que investimento em tecnologia, ensinar a criança a trabalhar com tecnologia não é, por exemplo, colocar dinheiro, desperdiçar dinheiro, ou ele vai perder tempo jogando, não é esse o propósito, é um outro viés. Então, a gente estava trabalhando muito culturalmente aqui para que os pais tivessem essa visão de que é importante, desde novinho, trabalhar esses aspectos com as crianças para que eles tenham proximidade nessas outras áreas, nessas outras ciências, e quando cresçam, né, tem outras possibilidades. Só que aí vem a pandemia, e aí realmente, assim, afetou muito. E aí, claro, a gente tem uma gestão bastante ágil, então a gente começou a buscar esse ensino remoto, então a gente conseguiu adaptar as nossas aulas, a gente trabalha também com plataforma de apoio, a gente conseguiu adaptar para aulas remotas.
a gente conseguiu fazer uma série de ações, né, para que a criançada conseguisse se manter engajada, só que é sempre um desafio, porque é diferente de um adulto. Por exemplo, a criança, ela se desmotiva, ela é sincera quando ela não está gostando. Então, para a gente está sempre um desafio enorme. Então, por exemplo, esses dias mesmo, assim, o aluno já não está gostando. Então, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer para tornar, né, continuar fazendo com que aquilo se torne interessante e estimulante para que ele aprenda. E que não se torne um martírio vir para a escola, porque não é isso que a gente quer, porque já é um martírio a escola tradicional. Então, sabe, então a gente tem esse viés de educar, mas tornar algo instigante, que leve realmente, né, ao entusiasmo dessa criança, desse jovem. Então, para nós foi um desafio. E também nesse mesmo ponto, a gente começou a observar que nós poderíamos, de alguma maneira, ajudar os professores. Como assim ajudar os professores? Quando aconteceu ali principalmente ali abril, maio, nós fomos procurados por muitos professores aqui da rede pública pedindo ajuda, socorro, literalmente, dizendo assim, gente, eu não sei o que é uma live, eu nunca fiz uma aula remota, eu não sei mexer em ferramentas de nenhum tipo, todas do Google, era assim, meu Deus, o que é isso? Então, vieram muito assim, professores procurando, e a gente viu nisso uma possibilidade de a gente desenvolver esses professores. Então, aconteceu isso muito, da gente trabalhar esses professores, então ajudar eles a aprender a mexer no Google Meet, né, aprender a mexer em outras ferramentas de gamificação para tornar a aula mais atrativa, tendo em vista que ninguém sabia ao certo quando essa pandemia, ainda a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, quando as coisas irão, né, voltar à aula, ao presencial. Então, foi uma experiência muito rica para nós, porque eu me aproximei, a gente se aproximou muito dos professores que estavam vivendo lá, sabe, o desespero. Então, por exemplo, a gente aqui no interior, aqui em torno, tem muitas cidades pequenas com estrutura de internet precária demais. A gente não está falando de um aluno adulto que dá um jeito, que tem um celular, não, eu estou falando de alunos que não tinham celular, que não tinham computador, que não tinham acesso à internet. Então, daí, é uma série de pensamentos e de, bom, então vamos pensar o que vai ser feito. Então, se não dá para ser aula remota, dá para deixar o material pronto para entregar em algum ponto? Será que a gente poderia organizar, até a nossa ideia da escola era fazer uma campanha para que estabelecimentos comerciais disponibilizassem a senha para crianças poderem usar, crianças que tivessem, né, aula em algum momento, mas só que aqui ainda a cultura é complicado, não conseguimos muito ir adiante com essa ideia. A gente também estava pensando na ideia de juntar equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores estragados, para a gente reformar e poder doar para essas crianças. Então, assim, a gente acabou se envolvendo com isso, assim, no sentido de que não tem como você não se envolver, mesmo a gente sendo uma escola com uma estrutura diferente, porque a gente tem, né, toda uma estrutura, olhando para a realidade das crianças ao nosso entorno, foi uma coisa muito desesperadora, assim. E eu vejo assim, ainda é. Então, por exemplo, vem vários professores contando para a gente que eles fizeram as capacitações do governo do estado, do governo municipal, mas não era algo corriqueiro para eles. Então, eles não conseguiam acompanhar, eles não sabiam, sabe? Então, é uma barreira enorme. Então, o professor, eu senti assim, um professor muito estressado, muito cansado, muito triste. Então, quando as pessoas diziam assim, alguém dizia para mim assim, os professores não estão querendo trabalhar desse jeito, vocês não têm noção o que é tornar uma aula presencial numa aula, né, remota, o preparo de material é outra interação, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, o professor trabalhou muito mais, sabe? Então, foi muito surreal, está sendo ainda surreal acompanhar esse movimento e ver o quanto a gente precisa evoluir ainda para ajudar todo mundo, tanto os professores quanto as crianças, né, para que elas, né, e isso mostrou para nós, assim, uma coisa que grita, né, a desigualdade de possibilidades que essas crianças têm. Então, por exemplo, a gente tem muitos alunos nossos que são dos colégios particulares daqui, todos eles, quando foi para aula remota, todos eles tinham computador, né, internet em casa, estrutura toda certinha. Mas os que eram de escolas públicas, né, e das periferias, das regiões mais, né, menos abastecidas aqui, a realidade foi completamente diferente. Eles não tinham estrutura, eles não tinham o que fazer.
E aí tu começa a tipo, questionar, diz, nossa, aumentou mais ainda. E aí a gente começou até projetos, sabe? No sentido de até de engajar a prefeitura para ver se a gente conseguia trazer essa criançada também, né, das instituições para estudar com a gente, para eles diminuir um pouco esses desequilíbrios de conhecimento, né? Mas é um processo longo, demorado, né? Mas continuamos na batalha. Maravilha, Paty. Rosane? Bom, o que impactou, né? Impactou tudo, né? A vida de alunos de graduação, de pós-graduação, dos professores, né? Bastante cansaço também para os alunos de graduação, que têm que assistir um número imenso de horas por dia de disciplinas remotas, né? Mas falando especificamente dos professores, que é onde eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque no ano de 2020 eu coordenei o departamento de Química Orgânica, então eu participei ativamente dessa migração para o ensino remoto emergencial dentro da universidade. Foi um desafio muito grande para todos os professores, porque nós tivemos que... A química é uma ciência bastante experimental, né? Então nós tínhamos muitas aulas de laboratório, e também nós não tínhamos disciplinas EAD no departamento, né? Nós tínhamos uma, né? Mas de mais de 30 disciplinas, todas elas eram presenciais, então a gente adaptou isso, e houve então aquela dificuldade de adaptação de se ensinar química de forma remota, né? A gente teve o apoio para o uso de ferramentas, Google Meet, Microsoft Teams, mas foi uma transição bastante polêmica, complicada, né? Teve o lado bom, ótimo, de aprender sob pressão a lidar aprender sobre essas ferramentas, algo que eu acredito que quando a gente voltar ao presencial, a gente vai usar parcialmente, porque ajudou muito, né? O uso de mesa digitalizadora, uso de plataformas de ensino, foi muito bacana se familiarizar mais, mas teve outro lado que a presença física é insubstituível numa sala de aula, né? Tu olhar para a turma e às vezes tu perceber o que a turma está compreendendo daquele assunto, né? Quando a gente agora em ensino remoto, às vezes a gente está numa turma onde está todo mundo com a câmera desligada e a gente está falando para uma lente, né? E isso é muito complicado. Mas é o que a gente tem nesse momento, né? E também, por parte dos colegas professores, a rotina se tornou para alguns muito difícil em função dos filhos em casa, né? Então, tu tá ali numa live, ou tu tá com a câmera ligada e, de repente, alguém passa gritando atrás, chamando pai, chamando mãe, né? Isso aconteceu bastante, né? Mas a gente foi se acostumando aos poucos, né? Com isso, né? Então, mas os desafios foram imensos, né? E agora eu vejo em 2021 que vem batendo cada vez mais para todos é o cansaço de estar falando com a câmera, né? A gente quer pisar na sala de aula, a gente quer escrever, a gente quer ver o aluno, a aluna, né? Mas temos aí alguns meses ainda dessa forma. O ser humano é um ser social, né? A gente precisa olhar no olho do outro, né? A gente precisa ter essa interação para ter uma normalidade, né, das nossas relações sociais. Eu acho que isso deve ser o que deve estar impactando mais a questão de passar a informação para o aluno, né? Juliana, por favor. Então, né, de todas essas contribuições, e eu aqui ouvindo, e algo que eu, né, já vinha pensando há muito tempo, o que ficou, né, desse ano de 2020 aí, né, em relação à educação, né, essa questão toda. Para mim, eu tenho 3 palavras, né, desafio, foi desafiador, tu dar uma disciplina de 3 horas, tu passar a dar essa disciplina em 1h30, 1h e 30, e fazer com que isso seja interessante, porque a gente está, nesse momento, concorrendo com tudo que está acontecendo na internet, né?
a gente não está ali dentro, e então, assim, os alunos estão assistindo a live e estão fazendo diversas coisas, muitas vezes, ao invés de ficar só prestando atenção no que tu está falando. Então, é um desafio do professor é trazer o conteúdo de forma interessante. Então, são 3 palavras, né? Desafio, aprendizagem e tecnologia. Para mim, são as 3 palavras aí que foram importantíssimas nesse período e ainda continuam. Questões, a gente acostumado a, né, ter o quadro e escrever ali explicando. E aí, tu passa a ter que explicar, né, de uma forma, ficar falando, e como traduzir tudo isso. Aí tu vai em busca de ferramentas tecnológicas, né, para tentar chegar mais perto e tocar mais no aluno de alguma forma, né, fazer ele desenvolver as coisas com ferramentas tecnológicas. Então, isso é um processo de aprendizagem, acho que tanto para os professores como para os alunos, né, e a tecnologia, que é a minha terceira palavra, ela está aliada a tudo isso, né, ela está sendo a grande força nesse sentido aí, nesse momento. E uma das coisas que a Rosane colocou, e eu acho bem, né, interessante, é tu estar em casa trabalhando, né, dando aula, tu tá convivendo com outro ambiente, é o ambiente da tua casa onde tudo está acontecendo. Para quem vive em condomínio, é tudo que está acontecendo dentro do condomínio que tu não tem como muitas vezes segurar, né? Então isso acaba entrando dentro da live. Então, situações que a gente, no início, assim, para mim era bem mais complicado, hoje eu aprendi a conviver bem mais com isso, e também pedir a cooperação dos vizinhos, né, em tais horários, se eles podem, né, contribuir nesse sentido aí, para ficar algo, né, melhor para todos. Né? Então, eu resumiria dessa forma, né, desafiador, aprendizagem e tecnologia. Certo? Legal, Juliana. Rosane e Patrícia querem fazer mais alguma colocação? Só quero fazer defesa dos meus alunos também, quando eu falei de todas as câmeras desligadas, muitos deles sempre falam para mim, professor, eu não tenho como assistir tantas aulas, ou eu vou assistir depois as aulas gravadas. Porque a gente sabe, lendo o relatório da URGS, que a vida dos alunos de graduação, de pós também, mas eu atuo mais na graduação, foi muito impactada. As famílias foram muito impactadas, muitos passaram a trabalhar ou a cuidar de alguém da família, e não podiam estar ali naquele momento, né? Eu sei que isso aconteceu também, né? Então, só fazer essa observação, gente. Legal. É importante, porque eu ouço muita reclamação de professor de fulano, liga a câmera para ver se está aí. É importante essa colocação que você trouxe, que realmente eu não imaginava essa questão. Então, normalmente, como eu falei, na parte final do programa, a gente trazia aquelas interações entre as questões históricas e as que nós falamos nas notícias, né? Mas, como é a semana e o mês da mulher, eu preferi mudar um pouco dessa vez essa parte final. Eu pedi para cada uma de vocês trouxessem uma figura histórica ou uma figura, né, que de alguma forma tem inspirado vocês nas suas carreiras, nas suas famílias, enfim, né? Ficou aberto para cada uma delas. Para vocês falarem e falarem um pouquinho sobre ela. Vamos começar então, Rosane, por favor. Olha, gente, foi muito difícil pensar em uma só. Muito difícil. Né? Então, não vai dar para responder essa pergunta tão objetivamente, né? Mas eu acho que na minha vida influenciou fortemente, né, a minha avó, né? Eu até essa semana eu escrevi um textinho para ela, né? A minha avó foi uma mulher muito importante na minha vida, né? Uma mulher que se divorciou em 1977, numa cidade do interior, que aprendeu a ler aos 40 anos, abriu uma loja, uma mulher muito corajosa, né? Que dirigiu o seu Fuca amarelo gema de ovo, né? E hoje ela tem 86 anos e tomou sua primeira dose de vacina, e ela foi uma mulher muito importante na minha vida, assim, uma mulher muito corajosa. Mas indo para a área profissional, eu não poderia deixar de falar de 3 mulheres, né? 4 mulheres.
Primeiro, a minha orientadora de mestrado, a professora Alicia de Francisco, também uma mulher que trabalhou em diversos países do mundo e que foi uma grande incentivadora na minha vida, dizendo: saia, desbrave o mundo, vá para outros países, vá conhecer outras culturas, vá aprender, né? E ela me incentivou muito, me proporcionou bolsa de estudo para eu viajar ainda no mestrado. E também não poderia deixar de citar a professora Nádia, do Instituto de Química, que foi a primeira pesquisadora brasileira que eu vi num congresso internacional falando para uma comunidade majoritariamente masculina. Eu fiquei babando e depois eu fui atrás dela para ela ser minha supervisora de pós-doutorado, né? E internacional, a professora Judith Puskas, que é uma mulher, uma pesquisadora na área da química, ela é húngara, mas ela trabalha nos Estados Unidos e que também tem um trabalho muito forte de incentivo a mulheres na ciência, né? E ela também, sem dúvida, foi uma grande incentivadora. Foi o primeiro convite que eu recebi para dar uma palestra fora do Brasil, foi dela, e ela disse: venha e represente bem as mulheres. Foi bastante taxativa comigo, e nesse sentido, e foi muito importante na minha vida. E a Marie Curie, né? A Marie Curie é sensacional, assim, eu li a biografia dela, escrita pela filha dela, né? Ela era uma mulher genial, né? E tem uma frase dela que eu vou falar aqui para vocês, que eu separei, que é o seguinte: a vida não é fácil para ninguém, mas o que importa é necessário preservar e, acima de tudo, confiar em nós próprios. Temos de sentir que somos dotados para realizar uma determinada coisa e que temos de alcançá-la, custe o que custar, né? Então, sem dúvida, na área da ciência, uma das mulheres mais determinadas que existiu. Mas eu também não poderia deixar de citar as diversas mulheres que não foram citadas quando se lançou um prêmio Nobel e que estavam ali, né, por trás do prêmio Nobel, que um dos casos mais conhecidos é da Rosalind, né, que foi uma das pesquisadoras responsáveis pela estrutura do DNA, né, e ela, por muitos anos, ela foi escondida, e recentemente se tornou pública a história dela. Mas, falando das mulheres que foram muito importantes na minha vida, seriam essas, com certeza. Legal, Rosa. Juliana? Né, surgiu essa provocação aí, eu e a Paty estávamos nessa discussão, né, falando, e com base muito nessa contextualização que eu trouxe no início da palestra, né, de todas essas décadas aí, né, que as mulheres foram vivendo e passando todos esses desafios, né, para chegar hoje e a gente, né, ter a oportunidade de fazer muitas das coisas que a gente faz. E para mim, a minha grande inspiração, minha mãe, né, que nasceu na década de 30 e vem vivendo aí todas essas décadas, passando por todas essas situações. Então, ela é, para mim, assim, um grande exemplo de vida, né? Ela foi inicialmente a administradora do lar, ela depois né, se separou e teve que ser a provedora do lar, criar os seus filhos, e dar aquele incentivo que ela sempre deu para a educação, né, que o estudo seria muito importante. Então, a minha mãe, ela não teve, assim, as oportunidades que eu tive na área da educação, né, de ter estudado, né, o quanto eu estudei, mas ela foi uma grande incentivadora, e é até hoje, ainda tenho ela, graças a Deus, né, ela tem 81 anos, né, e ela, então, é uma força, né, né, que eu tenho aí ao meu lado para construir os meus sonhos, né, porque nós somos do interior, então a gente veio do interior aqui para a capital, né, com os sonhos, né, na verdade eu vim antes e depois a trouxe, né, então eu cheguei aqui, Juliana, e uma mala, né, uma bagagem de sonhos para serem realizados, né, e confesso que,
né, mais da metade do que eu queria realizar, com certeza, né, consegui realizar, e eu acho que a vida também não é só realizar seus próprios sonhos, mas também conseguir ajudar outras pessoas, né, e aí quando eu falo da economia, que eu fui fazer economia, né, e aqui eu tô falando em ajudar pessoas, eu sei que economia não é um serviço social, mas é uma ciência social, né, então o que a economia, ela estuda, quando ela está estudando, ela estuda, né, os movimentos, seja os segmentos, né, dos setores, seja o comportamento das pessoas, né, dentro da sociedade, e de que forma, né, pode contribuir. Então, eu caminhei muito para a economia nesse sentido de que forma eu poderia contribuir até para melhorar a vida das pessoas. E é algo que eu sempre procuro, né, seja na educação ou dentro de projetos, trabalhar nesse sentido. Sei que a pergunta é voltada a quem me inspirou, mas a minha grande inspiração não tem como deixar de fora, que é a minha mãe. E claro que eu tenho, assim, muitas pessoas que me incentivaram muito, que são muitos amigos. Se eu começar aqui, eu tenho muitas pessoas, muitas mulheres na minha volta, amigas, que sempre me deram muito incentivo, me apoiaram muito. Se eu citar uma ou duas, demais aqui vão ficar magoadas, né? Mas é muita gente mesmo nessa minha trajetória. Né? Então era isso. Minha mãe fica aí com esse troféu, né? Porque ela merece. Legal, Julia. Acho engraçado, não, lógico, mas é interessante, né? Como dentro da nossa sociedade patriarcal, toda família tem uma ou várias, né, figuras femininas que são o eixo central, né, o balizador dessas famílias, né. Eu costumo falar muito da minha avó, que não por acaso também é avó da Patrícia, mas elas vieram em 1955 de Dom Pedrito. Ela nasceu em Dom Pedrito, mas eles eram de Santana do Livramento, veio com 5 filhos e uma sacola para Canoas. As histórias de superação dela são incríveis, muito grandes. E algo que sempre me marcou é que ela nunca deixou de dar para os filhos dela, para minha mãe, para o pai da Patrícia, para os nossos outros tios, a noção de que a educação é o que poderia mudar a situação da nossa família. Isso é algo que me marca até hoje, assim, essa visão dela de uma pessoa que nasceu em 1913 e no interior do Rio Grande do Sul, e viu que lá onde eles viviam não havia oportunidades para nada, nem para educação, e trouxe esse pessoal todo para Canoas e teve essa noção, né? Isso é incrível. Patrícia, por favor, sua vez. Eu me emocionei agora porque eu lembrei, né, da avó. Lembrei da vovó. Lembrei da avó e do pai, né? Mas é exatamente isso, Xande. Quando eu lembro de mulheres que me inspiraram, são as mulheres da nossa família, né? As vós, as tias, a gente sabe das histórias de superação para poder manter as suas famílias, né, de batalharem, de serem honestas, de passarem por tantos desafios, de tantas adversidades e nunca baixarem a cabeça, nunca deixarem de lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Eu acho que eu trago muito isso, essa força das mulheres, tanto da família do pai quanto da família da minha mãe. E também tive muita sorte ao longo da minha carreira de conviver com outras mulheres que também me ajudaram, que me incentivaram. Também faço colocação de algumas professoras, então, em especial a professora Judite, que também foi professora da Juliana, que foi uma professora assim, que me colocou em contato na época da graduação com pesquisa científica, que era uma coisa que quando tu entra na graduação tu não tem muita noção de como funciona, então fui bolsista dela, então sempre me instigou a participar de várias coisas, sempre me ajudou muito, então foi uma pessoa assim, muito importante nesse processo da educação. Então ela me abriu assim, nossa, eu quero ser professora um dia, eu quero também trabalhar com educação, né? Eu quero também ser uma economista respeitada, então ela é uma pessoa que me inspirou sempre a vida inteira. Colegas também, pares, a Ju também foi, porque a gente tinha esse processo assim, né, de a gente, como os pares se ajudam, né, como a gente uma puxa a outra
para cima, né? Nos momentos, às vezes, das diversidades que tu tá ali, por exemplo, para nós não foi fácil fazer a graduação, a gente batalhou muito para fazer. Então, assim, tinha momentos, às vezes, até de desestímulo, né? Nossa, será que a gente vai dar conta de continuar trilhando esse caminho? Não, vamos lá, a gente consegue, a gente vai dar certo. E também, eu me inspiro também em muitas empreendedoras, como, assim, porque sou uma empreendedora, me considero uma empreendedora, olho as histórias, eu sei que às vezes as histórias de superações são assim, né, são o ponto fora da curva, mas eu olho para essas histórias de mulheres que conseguiram, assim, né, montar seus negócios, se colocar, se posicionarem no mercado, serem reconhecidas. Então, isso também me faz, né, me faz, assim, né, como referência. E, assim, da economia é a Elinor Ostrom, que é a ganhadora, a primeira ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, porque a história dela é uma história linda de superação também. Ela até conta, assim, na história dela, ela morreu em 2012, mas ela ganhou o prêmio em 2009, faleceu em 2012. E ela conta que ela queria fazer o doutorado dela na área de economia, mas os pares, os colegas não, digamos assim, dificultaram um pouco a entrada dela e ela acabou fazendo em ciências políticas. Mas ela tinha condições de fazer o doutorado em economia. Então, ela falava dessa questão, né, na economia, de ter essa questão, né, machista, né, a mulher na economia, na época dela, né, mas ela, igual ela fez, né, o doutorado em ciência política, desenvolveu uma teoria incrível, e aí, né, foi condecorada com esse prêmio, teve uma carreira incrível, né, então é uma mulher que me inspira também como economista. Legal. Bom, a gente está chegando ao final da nossa live, né? 1h e 20 minutos. Ganhamos dos historiadores chatos, conseguimos fazer uma live mais longa que eles. Bom, eu não tenho como agradecer a participação de vocês, desde o aceite do convite até essas falas que nós tivemos, que vocês tiveram, né? Nessa necessária reafirmação da importância da mulher na nossa sociedade, nas áreas de vocês, nas áreas como geral, né? E como a gente precisa lutar ainda para derrubar esses preconceitos que a gente vê, né? Então, acho que não só em meu nome, mas em nome de todo mundo que fez esse canal, eu quero agradecer a participação de cada uma de vocês, dar boa noite para nossos amigos e amigas que acompanharam e passar para cada um de vocês então fazer suas considerações finais e dar o até logo. Começar pela Juliana, por favor. Em primeiro lugar, né, mais uma vez agradecer a oportunidade. É sempre gratificante a gente poder fazer discussões, isso eu falei, né, no início, e agora para finalizar, eu enfatizo, né, ter um canal é sempre importante para fazer as discussões, levar né, informação para as pessoas. Eu curto muito, tanto é que eu sou da área da educação também, né, então isso é algo que está em mim. Agradeço a oportunidade, né, e, né, estou aí sempre aberta, né, quando tiver aí assuntos que sejam pertinentes, podem me convidar, que eu gosto muito de fazer esses debates. Legal. Certo? Agradeço a todos que estão ouvindo aí a live, né, um abração a todos. Espero que tenham gostado aí das contribuições. Tô vendo o Elvis aí. O Elvis foi nosso colega da graduação, o Elvis Santos. O Elvis, bom saber que tu estás aqui. Não sabia. Um grande abraço. Legal, obrigado. Passar agora a palavra para a Rosane, mais uma vez agradecer e dizer, não sei como eu estou feliz de saber que foi a primeira live que tu participaste, ter aceitado participar aqui conosco do nosso Noite News. Por favor, Nossa, considerações finais. Eu agradeço, muito obrigada, muito especial ter conhecido aqui a Juliana e a Patrícia também, ter ouvido essas histórias, né, porque às vezes a gente fica assim, só no mundinho dos nossos livros e das leituras e às vezes não tem essa oportunidade de discussão, de diálogo sobre esse assunto, né. E agradecer imensamente, assim, se eu pudesse dizer algo agora
as meninas, para as mulheres, conheçam a nossa história. Vamos conhecer a nossa história, mulherada. Conhecer a nossa história é muito importante para que a gente não deixe de acreditar em quem nós somos, né? E é isso, então. Muito obrigada. Obrigado, Rosane. Bom, a Patrícia eu conheço desde que ela nasceu, né? E eu também não tenho como quantificar o orgulho que eu tenho de ter convidado ela, de ter aceito e participado aqui. Obrigado, Patrícia. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, Alexandre, muito obrigado. Fiquei muito feliz quando tu me convidou e também eu adorei o fato, né, de você ser historiadora. Eu cheguei uma época a fazer um pouco de história, de tanto que eu gostava de história. E lembro que a economia foi uma das minhas escolhas da economia foi em função de ter história e ter matemática. Olha só, lá quando eu escolhi, eu gostava dos dois. E agora o que eu faço? Daí fui para a economia. E, bom, pessoal, assim, eu agradeço. Foi uma conversa maravilhosa. Eu adorei escutar a Rosane, muito, muito bom. Que eu já conhecia a Ju, conheço a história da Ju. Assim, a gente precisa continuar persistindo, continuar acreditando na gente, continuar lutando. As realidades, às vezes, elas não são assim, elas nos colocam, às vezes, alguns empecilhos, às vezes dá uma desanimada, mas não desanimem, não desistam dos seus sonhos, continuem lutando. Né? Há sempre possibilidades quando a gente continua lutando, né? Eu sei por minha trajetória também como mulher, ela não foi uma trajetória fácil. Eu tive diversas dificuldades também para conseguir, né, conquistar algumas coisas, até o próprio processo de educação, né? Não foi tão fácil, mas cá estamos e continuo persistindo, né, na conquista aí dos sonhos. Muito obrigada por todos que nos assistiram, e obrigado, Xande, mais uma vez pelo convite. Legal. Obrigado a todas, todos e todas que nos acompanharam, que deram o seu curtir, deram suas contribuições. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima.